Ai. Oi! Então, eu tava falando que a gente estava esperando você chegar. Uhum. Vou apresentar, né, a nossa querida Micaela, vocês já conhecem. E eu sou a Thaili, a gente vem fazendo as rodas de mulheres através aqui do Instagram da Aquarian Age. E é um prazer enorme ter todas vocês aqui, né? E eu vou Com passar a palavra certeza. para Mica agora. Ai, opa, nossa. Aí. Opa, deu um belo zoom Deu agora, um... amiga. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa noite. Amiga, diminui o zoom que tá só, dá para ver o seu olho, só o nariz para baixo. Eita, o que que eu fiz aqui? Opa, deu Deu um certo ou super não? zoom. Não, deu um super zoom, só dá para ver seu nariz e boca. Ah, agora E sim. agora? Agora Ok, deu. vamos lá. Voltando. É, Falhas técnicas. Bom, isso. gente, prazer, eu sou a Micaela, né? A gente vem ministrando, abrindo, né, esse espaço entre mulheres. Então, assim, se tiver homens assistindo, bem-vindos também, porque se vocês estão assistindo é porque vocês são muito inteligentes e estão tentando entender esse universo feminino que é tão complexo e tão maravilhoso, né? Tão rico. A gente estava fazendo esses encontros pelo aplicativo Zoom, só para o nosso grupo no Telegram, mas aí a gente queria espalhar essa mensagem, né? O nosso objetivo maior é realmente a gente não ter fronteiras, não ter limite. Então, Isso. a gente resolveu fazer aqui pelo Instagram, para a gente conseguir, né, passar essa mensagem com mais alcance, né? Mas a gente ainda tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente compartilha depois, né? Depois dos encontros, a gente compartilha as cartinhas, ou as informações, ou alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Então, se você não está no nosso grupo, entra no nosso link na bio, né? Aquarian Tribe, é a nossa tribo. Bom, porque exatamente eu venho falando isso pela astrologia, que a gente está nesse grande despertar coletivo e agora é muito a hora da gente fortalecer a nossa comunidade, né? Fortalecer a nossa sangha, né? Que fala em sânscrito, que é a nossa comunidade espiritual. Então, muitas pessoas, nesse ano todo, né, Thaili, que a gente vem fazendo atendimento, os Uhum. retiros pessoalmente, né, presenciais, as cerimônias, muitas pessoas vêm reclamando, assim, de não ter a tribo, né, de estar despertando e as pessoas ao seu redor não estão na mesma vibe. Aí a pessoa começa a se questionar se ela tá louca. Se ela, será que isso que eu tô fazendo faz sentido? E para a nossa história mesmo pessoal de vida, a gente também teve que se deslocar, a gente também teve que ir atrás, né? Na verdade, assim, você se torna essa pessoa que você quer ser, né? E aí a sua tribo começa a aparecer, né? É. Então, Primeiro você então, emana a energia, né? Primeiro você emana a energia da mudança e aí a mudança começa a se transformar ao seu redor. exatamente. Então a gente sempre fala muito da lei da atração, né? Acho que quando a gente É. começa a aprender um pouco sobre é, autoconhecimento, né? Sobre esoterismo, o que você quiser chamar, vem a primeira coisa, vem aquela questão da lei da atração. Quero atrair o segredo, né? E eu É. gosto, eu tenho até um terapeuta, o Arli Cravo, que eu gosto muito da linha que ele segue. Ele sempre fala, não é a lei da atração, é a lei da fusão, que é você ser primeiro o que você quer ter no outro, né? Então, assim, eu quero atrair pessoas conscientes, eu quero atrair pessoas que me enxergam, que estão buscando o que eu quero, o mesmo chamado interno que eu tenho. Então, eu me torno isso, eu fortaleço isso dentro de mim, e aí eu vou me inserindo, eu vou fazendo também as minhas escolhas, né? Porque vem muito da gente dar o não, da gente pôr os nossos limites, né? Por que eu preciso continuar frequentando um grupo que eu tenho que ficar me defendendo quando eu tô lá? Que as pessoas não me É. enxergam, que eu tenho que ficar naquela posição assim, sabe? Naquela aflição. E Se agora, final do explicando. ano, se explicando. E agora, no final do ano, isso piora, né? Assim, porque é a hora que a gente precisa ir em eventos obrigatórios, né? A gente precisa
tá presente na família. Às vezes a família nem tem contato nenhum o ano todo, não tem conexão nenhuma. E aí você tem que ir lá no final do ano, né, falar, ficar se defendendo, ficar se justificando. Muitas vezes, né? Outras situações não são assim, né? Se você tem uma família que você consegue ter uma dignidade, né, uma relação digna com eles, maravilhoso. Mas muitas vezes a gente está inserido em tribos, né, em lugar, com pessoas que não estão vibrando na mesma frequência que a gente, que não estão falando a mesma língua que a gente. E aí a gente começa a se questionar: será que eu que sou louco? Será que que às vezes até depressão, né, começa a desenvolver depressão, começa a se sentir não pertencente. E isso é uma coisa que a gente tá buscando, né? O ser humano quer se conectar, quer se sentir parte de um grupo. Então, essa energia que a gente está indo agora, né? Que é uma energia mais voltada para o coletivo, essa transformação toda que está acontecendo, a nova era, né? Que tá entrando, né, amiga? É muito o coletivo. Então, assim, vai ficar bem. É por isso que a gente está tentando facilitar esses encontros, trazer essas discussões à tona para que a gente consiga fortalecer o nosso coletivo, fortalecer a si mesmo, né? Se descobrir, se encontrar, tá bem forte dentro de você, para que o seu coletivo fique mais harmônico e a sua tribo faça mais sentido. Aí fortalece, né? Porque muitas pessoas fazendo junto a mesma coisa ancora uma energia muito forte, né? Fortalece aquilo dentro de você. A gente viu pela nossa imersão que a gente fez na Índia, assim, muitas pessoas fazendo yoga juntos, fazendo as práticas juntos, fazendo meditação juntos. É muito potente, né, Thaili? Uhum. É muito Incrível. potente. É incrível. Então, assim, a Sangha, né, essa comunidade espiritual, essa comunidade que você quer se inserir, quer pertencer, é muito importante para você atrair essa comunidade certa, né, para você que te ajude no seu desenvolvimento. É muito importante você se conhecer. E aqui, o que eu quero trazer hoje é muito as fases, né, que a gente passa. Que fica um pouquinho mais a gente consegue ilustrar melhor, simplificar melhor os momentos que a gente vai vivendo na nossa vida, que a psicologia já traz isso, né? Então, essa questão dos arquétipos, ela vem da psicologia, ela vem dos estudos de Jung, que ele diz que nós temos mais de 100 arquétipos que a gente pode representar. E o que seriam os arquétipos? Seriam esses personagens que a gente vai fazendo, né? Vai representando durante a vida. Os arquétipos, para falar de arquétipo, a gente precisa falar do inconsciente coletivo, que é onde está armazenado, né, assim, todas as informações. Então, eu sempre falo também aqui, quando a gente vai fazer algum encontro ou quando eu vou me apresentar, eu estou Micaela, né? Eu estou terapeuta ou eu estou professora de yoga. Porque a informação que a gente recebe, que a gente aprende, ela é emprestada. Então, assim, ninguém tá descobrindo algo. A gente está acessando essa informação que está no inconsciente coletivo. Então, assim, tá nesse campo energético, né? Que quando uma pessoa acessa essa informação, então, assim, quem descobriu a luz, quem descobriu o avião, né? Então, assim, tem sempre uma controvérsia, tem sempre uma história. Não, descobriu em tal lugar, descobriu não, foi outra pessoa que descobriu. Na verdade, ela acessou essa informação no inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo, ele é inconsciente, a gente não sabe, a gente não tá fazendo aquilo com atenção, a gente tá acessando aquele plano, acessando aquela ideia. Então, tudo que a gente ensina, né, para os professores, para os mestres, para as pessoas que estão aqui facilitando algum conteúdo, não é nada seu, né? Não é nada meu. É algo que a gente está acessando, a gente conseguiu canalizar e aí a gente vai passar adiante com a nossa forma de ver, né? Então, assim, o mesmo conteúdo você vai acessar de um jeito, né, Thaili? E eu vou acessar de outro. A interpretação vai ser completamente diferente. Então, a gente tem algumas questões que a gente percebe em filosofias, né? Quando você estuda filosofias, que as pessoas estão falando da mesma coisa, só que em linguagem diferente.
E aí, por exemplo, tem na astrologia. A gente tem a astrologia ocidental, a astrologia oriental, a astrologia maia, a astrologia védica. E assim, é tudo falando de formas diferentes, falando sobre a mesma coisa. O tarô, que a Thaili trabalha, é uma forma de ilustrar, né? Assim, é muito interessante porque o arquétipo, para mim, não veio de uma forma fácil. Eu entendi esse termo e como isso influenciava na minha vida de uma forma fácil, no autoconhecimento. Mas toda vez que a gente fazia uma tiragem de tarô, né, na Thaili, a forma com que ela ilustrava ali para mim, ela falava, olha, você tá aqui, ó, rainha de copas, né? Rainha das suas emoções. Ou assim, mostrava a sombra, ó, você tá aqui, ó, toda no mimimi, sofrendo, se doando toda e não tendo nada em troca, porque você nem tá se permitindo receber isso em troca. Você tá só fixa aqui nesse arquétipo de doar, de se abrir, de dar tudo de você, e você não tá acessando esse. É a rainha de copas. Ai, quantas vezes já saiu, né? Invertida. Sai bastante assim quando ela tá no drama, gente. Então, assim, exatamente. Fica muito mais fácil da gente ilustrar. Ela me mostrando aqui, ó, você é a rainha das emoções. Mas, quando você tá no drama, você fica invertida. Então, assim, pra mim, eu fico... faz tanto sentido. E é uma questão de... Essa dualidade que a gente vive, né? Tudo que tem sombra, tem luz. Tudo que tem luz, tem sombra. Então, muitas vezes, nos meus atendimentos, a pessoa vem pra mim e fala assim... Olha aí se eu vou ficar doente. Olha aí se tem alguma coisa que vai dar errado pra mim. Eu falo, olha, do mesmo jeito que tem tudo pra dar errado nessa situação, do mesmo jeito que tem tudo dá pra dar errado nessa situação, dá pra dar tudo certo. Então depende de qual o jeito que você vai interpretar isso daí, né? Então os arquétipos, eles são maravilhosos pra gente ilustrar, né, todas as nossas fases. E tem, assim, não só arquétipos femininos, como tem os arquétipos masculinos. Só que no tarô, né, tem muitas formas também de No representar. tarô tem muitas formas de representar o arquétipo, porque você vai, na real, representar aquele temperamento do arquétipo, né? Só traçando um paralelo, o arquétipo, na realidade, é o modelo daquela situação. Então, a gente tem o modelo da musa fitness, o modelo do atleta. Então, quando você pensa numa pessoa que é atleta, por exemplo, qual que é o modelo? Você vai pensar numa pessoa forte, uma pessoa que tem energia. Então, isso é o modelo básico daquilo que é representado através dos nossos temperamentos. E o tarô, ele tem como explicar exatamente os temperamentos de cada pessoa através desses arquétipos, desses modelos mesmo. Exatamente. E aí, quando pela psicologia, né? Então, assim, para você entender, cada pessoa, né? Ela, para todo mundo entender, né? Cada pessoa canaliza de uma forma. Então, assim, no tarô, são pelos arcanos, né? Maiores, menores, você Isso. consegue trazer essa energia. Pela psicologia, Jung descobriu 100 arquétipos que a gente pode representar, 100 personagens que a gente vai vivenciando. E pelo sagrado feminino, né, pelo esse estudo do feminino, geralmente a gente consegue notar 7 arquétipos da mulher que a gente vai representando, que estão no inconsciente coletivo. Então, quando você acessa aquela energia ali, tem algumas coisas que ficam muito claras. É assim, por exemplo, a mulher que divorcia, a mulher se separou. A primeira coisa que ela faz quando ela se divorcia é cortar o cabelo. Ou ela tinge de loiro. Ela tá vivenciando, porque ela tá descobrindo um outro arquétipo dela, que ela fala, agora ela viveu muito tempo naquele arquétipo e agora ela tá fazendo a revolução dela. Então, algumas coisas são previsíveis, né? Então, assim, nessa coisa de previsão, nessa sensação nesses personagens que a gente vai representando, tem 7 que predominam segundo a mulher, né? Que aí a gente pode dizer pelas deusas, né? Pela mitologia. De outra forma, também a gente relaciona com os chakras, que na Índia também, como a gente aprendeu também sobre os chakras, que são os centros energéticos, que eles também podem ser predominantes, né? Então a gente tem os chakras que são predominantes,
Do mesmo jeito que a gente tem os arquétipos que são predominantes. Então, é muito a gente se estudar para entender qual é o arquétipo que eu vivencio mais. E aí é interessante, no feminino, principalmente, mulheres, que a TPM, né, assim, a menstruação, ela faz deixar muito claro o arquétipo que a gente está deixando de lado. Ou o arquétipo que a gente está reprimindo, que a gente está crucificando. Ou muitas vezes o que acontece, as coisas que incomodam nas outras pessoas, a pessoa vivenciando um arquétipo que a gente não gosta, que a gente reprime em nós, quando a pessoa está representando aquele arquétipo, a gente fica muito brava e geralmente são as pessoas que a gente considera inimigos ou são as pessoas que a gente considera que está trazendo desafio na nossa vida. Então, por isso que é muito importante a gente entender que isso são personagens, que eles são maravilhosos, mas que a gente tem como equilibrar tudo isso, entendendo quais são os que predominam na nossa vida e entendendo quais são aqueles que a gente quer acessar, sabe? Que a gente vê na outra pessoa e essa questão de se incomodar com o outro, representando aquele arquétipo, é muitas vezes assim, poxa, eu também queria passar por aquele arquétipo, eu também, como será que é? Né? Então, se aquilo tá te despertando algo, te incomodando, e eu vou falar de alguns arquétipos que hoje em dia, né, são mais crucificados pela sociedade, né? Ou que a gente também não sabe usar, porque do mesmo jeito que dos chakras, que os chakras, eles precisam estar alinhados, equilibrados. Então, assim, um chakra muito... Assim, você trabalha muito, você só pensa em trabalhar, você só tá sempre na questão de sobrevivência, sempre na questão de lutar. Ah lá. Aí a Eu Thaíli vou vai mostrando ilustrando, pelo né? tarô, Se você na sua vida toda sempre ficou no chakra básico, né? Na questão material, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para besteira, não. Então, assim, ó, todos representados pelo tarô nessa linguagem. Então, assim, Isso. aí, se você parar para pensar, por que você tá. O que tá por trás de tudo isso, né? É você mesmo que tá querendo viver esse arquétipo, né, de sobrevivência. E aí, por exemplo, quando alguém tá curtindo a vida, tá se divertindo, tá, olha aqui, ó, postando foto no Instagram, plena quarta-feira na piscina, sabe? E aí você olha e fala, nossa, que folgado, né? Que essa pessoa não trabalha, se incomoda com aquela pessoa que tá curtindo a vida. Então, provavelmente é isso que você tá reprimindo em você. E às vezes, se você for olhar o arquétipo, como a gente estava conversando também outro dia, né, Thaili? Que às vezes, por exemplo, se a sua mãe foi uma pessoa que não trabalhava, que não gostava de trabalhar, ou que ficava dentro de casa, né? Porque as nossas avós eram muito essa geração, né? De mãe, do arquétipo da mãe, da esposa, arquétipos. São personagens. E aí, a gente pode ter desenvolvido uma questão assim de não se permitir descansar, não se permitir ficar em casa, não se permitir ser esposa, não se permitir ser mãe. Porque a gente abraçou aquele personagem para não ser como elas, ou até para equilibrar o arquétipo delas, o que elas vivenciaram. Só que aí a gente para pensar e fala, tá, mas e agora nessa fase da minha vida? E se agora eu quiser ser mãe? E se agora eu quiser ser uma esposa? O que tem de errado com isso? São fases, são fases. Então não significa se você foi... E é interessante porque você vê pelo corpo da pessoa o arquétipo que ela está representando, pela forma com que ela se veste, pela forma com a atitude dela, pela carreira que ela escolhe. Então, assim, você percebe. E isso está interligado totalmente com os chakras que ela desenvolve também. Porque o chakra, esses centros energéticos, né? São 7 os principais. Então, a mesma coisa. Olha que tudo 7, né? Sempre essa questão de canalizar 7. Então, assim, são 7 deusas que a gente pode ir vivendo, né? Vivenciando as predominantes. Geralmente são 3 que predominam na nossa personalidade. E os chakras é a mesma coisa, né? Geralmente a gente tem mais afinidade com alguns chakras.
Só que o que acontece é isso. Se você trabalha demais um chakra, ele também fica desequilibrado, porque ele fica muito forte e os outros não estão recebendo aquela energia. Então, é interessante esse equilíbrio dos arquétipos e você também perceber, assim, o que eu tô sentindo falta na minha vida hoje. Se eu tô sentindo falta de descansar, de aproveitar a vida, provavelmente eu passei muito tempo no meu chakra básico, no meu instinto de sobrevivência. E eu tô reprimindo. E se as pessoas que estão aproveitando a vida me incomodam, provavelmente é porque eu não tô me permitindo vivenciar esse arquétipo de receber, de ser amada, de se abrir. Então, é muito prestar atenção, você entender tudo isso, é você prestar atenção no que o que você sente falta na sua vida hoje e o que você se incomoda nos papéis que as outras pessoas estão representando. Quais são os papéis que mais te incomodam? Então, acho que fica essa Nossa, reflexão. eu fico aqui pensando, caramba, tem coisa que me incomoda. O que eu preciso fazer para resolver? Eu tenho que ir lá fazer o que está me incomodando, né? Com certeza. E eu, assim, a gente, quando. É impressionante, porque a gente sempre passa por isso, né, amiga? Quando a gente É, vai fazer um retiro, a gente fala, ah, vamos fazer o tema tal. Aí a gente começa a vivenciar todo aquele tema antes para você estar é. preparado para falar sobre aquilo. E aconteceu a mesma coisa comigo ontem, porque a gente falou que a gente ia falar sobre arquétipos e aí começou o meu processo interno para entender que arquétipo que eu tô deixando para lá. Mas é isso, né? Você conseguir. O autoconhecimento é isso, e essa questão de você entender os arquétipos faz com que você fortaleça, principalmente a mulher, eu falo muito. É mais direcionado para a mulher nesse sentido de mudança de arquétipo, porque a gente muda muito mais rápido. A gente tem essa questão de ter vários arquétipos no mesmo dia. Várias estações do ano no mesmo dia, as 4 estações no mesmo dia. Então, o homem, ele permanece mais num arquétipo do que a mulher. Então, se ele tá assim, eu tô no guerreiro agora, ele vai ficar no guerreiro por um tempo. As mudanças do homem, elas são mais sutis, elas demoram mais tempo para acontecer. E as mudanças da mulher são mais rápidas, porque A mulher é cíclica, né? a Assim mulher é como e a cíclica. gente tem uma influência maior com a questão da Lua, e a Lua tem 4 estações em um ano, em um mês, desculpa, uma por semana. E como a gente menstrua, que é líquido, né? E a Lua, ela tem uma influência muito grande com os líquidos, tanto que as próprias marés mudam conforme a semana que a Lua está. Então a gente tem essa tendência de ter 4 estações da Lua em um mês, pelo menos, no Um mínimo. mês ou em um dia, que a lua também pode mudar de fase em um E, dia, e né? Ela muda de é, signo em um dia. E aí, como a gente sim. tem 70% água, né? Assim, É. quando tem essas alterações no céu, muitas vezes em nós, como a gente sente fisicamente, são nas nossas emoções. Sim, e no tarô, as 4 semanas da Lua são representadas pelas 4 rainhas, né? Olha Então, só. tem ó, a semana que você está mais emotiva, a semana que você está mais introspectiva, mais de pensar, de analisar, mais quieta, a semana que você está mais fogosa, você quer comer mais, você quer mais conforto, você quer mais sexo, por que não? E aqui é a semana que você tá trabalhadora, pensando no instinto da comida, do tratar bem a casa, limpar a casa, querer fazer, né? Que você tá proativa para fazer. Então, são representados por essas 4 rainhas maravilhosas aqui do tarô. Não é legal? Olha só. E é isso que é interessante você saber, porque o sofrimento muito acontece hoje porque a gente está desconectada desse conhecimento, desses Uhum. ciclos, e aí a gente se força a permanecer num ciclo só. Então, por exemplo, a gente vai ter essas alterações, a mulher vai ter essas alterações, o homem vai ter, mas assim, muito mais sutil. A mulher vai ter mais drástico isso. Então, por isso que os homens que estão assistindo, parabéns, porque é importante vocês entenderem isso para lidar com as mulheres ao redor de vocês, para lidar com a sua filha, com a sua mãe. É, Então, assim, essa questão, por isso que a mulher está sofrendo mais hoje na sociedade tão
cabeça fechada, porque é exatamente isso. A gente não tem como ser produtiva todo dia. A gente não tem como ser criativa todo dia. É impossível, é fora do. Por isso que aí a pessoa fala, eu tô. Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, tô oscilando muito de humor. Toma antidepressivo. Complicado, porque aí você não se permite experienciar, você não tem esse autocontrole seu, você não entende o que o seu ciclo tá dizendo. Toma anticoncepcional para amenizar essas situações, mas isso é super importante, é super saudável você entender, porque é a forma, é só você gerenciar, é só você equilibrar, entender. A É. informação, ela liberta a gente, né? Porque a gente compreendendo a nossa própria história, compreendendo qual arquétipo que a gente está vivendo, qual personagem. Eu vivi a Atena, né? Que é essa guerreira que tá de sobrevivência. Ou eu tô sempre muito intuitiva. Eu tô sempre muito intuitiva. Eu sofro por tudo. Então, eu sinto a dor dos animais. Eu sinto a dor do velhinho na rua. Sabe, eu tô sempre captando somatizando tudo em mim. Uma hora meu corpo físico vai gritar e falar: você vai ficar doente, você não vai levantar da cama. Então, assim, você precisa sair dessa questão da imaginação, do pensamento, do mundo interno tão grande e vir um pouco para a guerreira, para ação, para o trabalho, né? Materializar isso, fazer essa conexão entre o seu chakra do terceiro olho com o seu chakra básico, que é a terra, né? O elemento terra, o elemento de sobrevivência. Então, assim, agora, se você ficar só nesse elemento de sobrevivência, o seu útero talvez comece a trazer endometriose, ovário policístico, cólica, porque você tá ali, ó, não tá se permitindo curtir, aproveitar. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a gente tá sempre nesse mood aí de ativar, não é ativar, não, tô falando misturando em inglês, de você conquistar algo, né? Então, assim, eu preciso fazer esse curso, eu preciso me formar na faculdade. Aí você fica lá É. naquela batalha, você não curte o processo, você fica se lamentando na sofrência. Ou Aí quando você tá estressada. estressado com aquilo que você mesma criou, com aquilo que você mesma decidiu que é bom pra você, né? Que a gente não sabe se foi alguma coisa da sua família, que você tá, né, não quis ser igual a sua avó, que ficou em casa e foi a esposa, e você quer ser a guerreira pra ser diferente. E aí, você não curte o processo. E aí, quando você consegue, me formei. Agora eu preciso me pós-graduar. É. E aí, aquilo sempre. Então, quando é que vai chegar a hora de você ser o arquétipo da mãe, de descansar, ou de estar em casa, ou de aproveitar, ou o arquétipo da Afrodite, que é o chakra, o sacral, né? Que é o arquétipo é o chakra do prazer, da criatividade, da fluidez, né? De você não, olha lá, de você ir com o flow, não tá sempre controlando, não tá sempre eu preciso, no modo de sobrevivência, eu tô me afogando aqui. É a hora de você receber, colher os frutos. Então, assim, eu me formei. Agora eu vou curtir porque eu tô formada. Eu vou comemorar. Agora eu sou a mãe, ó, a Nath falando. Então agora eu vou dar o meu amor. Eu vou dar toda essa sabedoria que eu tenho, que eu adquiri na minha vida como uma guerreira, e tá tudo bem. Eu me permito ser mãe. Mas amanhã eu resolvi sair com as minhas amigas, eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu resolvi fazer um curso. Você também pode sair desse arquétipo de mãe. Nada te prende e te limita. E o que é mais interessante da gente ter esse conhecimento é no feminino, né? Puxando pro círculo de mulheres aqui de novo, é a gente não julgar a outra mulher que está experienciando aquele ciclo. Então, por exemplo, o arquétipo da mãe. O julgar é assim, ó. É esse arquétipo da rainha de espadas ao contrário. Então ela tá Ao fazendo contrário. errado, ela tá julgando ó lá. Tá Então, pensando e a mal da rainha amiguinha. a rainha de espada é aquela bem mental também, não é? Aquela que não Isso. tem tolerância. Tolerância zero. Então, e aí, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo da Afrodite, o arquétipo que é da mulher mais sensual, a mulher que sente prazer, ela é, assim, coitada na sociedade, né? Porque a mãe, hoje você se permitir ser mãe, a pessoa vai falar assim, tá, mas quando você vai voltar a trabalhar?
Tá, você vai abandonar a sua vida para ser mãe. Ah, mas e aí? Você não vai estudar nada? Você decidiu ser mãe agora? Então, assim, por que não? Por que não? Porque a mulher não pode ser mãe mais? Porque esse arquétipo foi um arquétipo que foi as nossas ancestrais foram, agora a gente tem que só ser Atena, a gente tem que só trabalhar, só sobreviver, só ser produtiva. A gente, para a mulher, principalmente, isso vai vindo para o corpo físico em forma de doenças, vem sinais. E aí a TPM vem, e aí a mulher que tá lá sempre na ação, sempre na função, trabalhando um monte, começa a ficar chorona, começa a querer ter um parceiro, ter um relacionamento, ou que começa a se sentir, vem a criança interna falando para ela, pelo amor de Deus, para quieta. Para, fica em casa, respira um pouco. Ou então a mulher que reprime a Afrodite, né, que reprime o sacral, a questão da sensualidade. Toda mulher que é um pouco mais sensual, que é um pouco mais ligada, né, com a sua criatividade, com a sua sexualidade, incomoda, desperta ciúme, desperta competição. Ou algumas mulheres estão muito apegadas a Afrodite, né, querem só ser sensuais, só ativar esse chakra. São aquelas mulheres que têm muita atração, né, que tem até assim prostituição acontece quando a pessoa tem muito o trabalho, o sacral ali, o básico, né? Então, assim, são arquétipos que acontecem, mas às vezes podem desequilibrar outra coisa. Pode desequilibrar a intuição dela, porque ela tá só na parte sexual. Ou a mulher que reprime essa sensação de prazer, essa sensação de receber, de fluir, ela pode não ter orgasmo, ela pode não ter, não se permitir desfrutar da vida. Então, assim, tem esses desequilíbrios que acontecem. Então, e aí acontece isso. Se você sabe, se você entende que isso são personagens que a gente vai reagindo durante a nossa vida, que a gente pode mudar, nada é definitivo, a gente passa a olhar para a mulher de outra forma. Então, eu acolho essa mulher que tá passando tá com uma Atena muito forte, tá com um instinto de sobrevivência muito forte. Eu acolho essa mulher que tá vivendo o arquétipo de mãe. Porque eu sei que eu também posso viver se eu quiser. Eu sei que também tá em mim se eu quiser. Ou eu já vivi, ou eu tô desequilibrada e precisando dessa energia dela ali para trocar comigo. Tá me incomodando ali porque eu também tô reprimindo isso dentro de mim. Então, entender sobre os arquétipos faz a gente compreender melhor a história do outro, as outras pessoas, e ter mais união entre as mulheres, sem julgamento. Então, por isso que isso é um assunto que tem que ser trazido nessa nova era, porque é assim que a gente fortalece a nossa tribo, o nosso grupo, a nossa comunidade. Que lindo isso, Micaela. É forte, né? Bem forte mesmo. Olha lá, a Natália falou, quando você vai deixar na creche e voltar ao trabalho, que é a pergunta típica para o arquétipo de mãe, que a Natália é mãe agora, né? Quer dizer, a pessoa não pode nem curtir os primeiros passos do bebê, né? E ser mãe, porque, né, o bebê é super pitiquinho ainda, precisa de todos os cuidados, de ter essa interação com a mãe no primeiro e segundo ano, pelo menos. Quer dizer, o bebê nem desmamou e a pessoa já pergunta, e aí, quando é que você vai trabalhar? Ou um julgamento, já que você está ficando em casa sem fazer nada, por que que você não faz um curso online? Por que que você não faz isso, aquilo? Como se fosse super fácil cuidar de um bebê. Que eu tô lá sem fazer nada dentro de casa. Exatamente. E é muito engraçado, é interessante isso, a gente conseguir ilustrar, né? Que a gente pode e saber o chakra, né? Por exemplo, o chakra da mãe é o chakra cardíaco. Então, ela, que é uma mãe agora, ela pode analisar na vida dela quais foram qual foi a trajetória dela até ser mãe. Será que ela não estava precisando trabalhar esse chakra cardíaco agora? Será que ela não estava precisando, talvez, se doar nesse momento para ter essa conexão com o feminino dela? E aí veio esse arquétipo de mãe para ela parar mesmo e fazer aquilo e ser mãe. Então, assim, a gente depende de nós
trazer consciência para esse arquétipo, como eu sempre falo também nos nossos encontros, assim, a gente não vai fazer o mundo corporativo entender nossos arquétipos. Isso é romântico. Mas a gente estudando isso, a gente entendendo isso em nós e nas outras mulheres, principalmente, nesse sentido, porque como a gente muda mais de arquétipo, a gente vai fazendo que a gente se encaixe em lugares e com pessoas que estão entendendo isso também. Então, assim, e a gente vai se posicionando mais, porque ela vai entender agora que ela, com a história dela, que talvez ela precisava agora, ela viveu muito na guerreira, ou foi muito independente sempre, ou sempre correndo atrás, estudando, ou às vezes não curtindo. E agora é o momento dela de doar isso para um outro ser humano, né? Para um outro momento do feminino dela. Mas que nada impede, nada cristaliza. Então, se amanhã ela resolver vivenciar a sacerdotisa, que é a mulher intuitiva, se ela resolver fazer um curso de reiki, olha só, se ela resolver, ela tá ali com a neném dela e ela percebeu que ela sabe várias dicas sobre como amamentar de uma forma natural, e aí ela resolve, agora eu vou dar aula sobre isso. Ela pode, continuando no arquétipo de mãe, não tem nada que impede. Então, pra gente prestar atenção nesses 3 arquétipos que geralmente predominam na nossa personalidade, que eles podem estar ligados aos chakras que também predominam, que estão mais fortes em nós. Então, assim, quando a gente quer mudar de fase, quando a gente sente que tá na hora de trabalhar outras coisas em nós, que a gente vem representando o mesmo papel por muito tempo, é a hora da gente analisar isso, os chakras, que a gente está trabalhando mais. Então, se você é muito depressiva, muito triste, ou sofre demais, provavelmente você está com o terceiro olho bem forte, né? Captando muito a energia, mas não está conseguindo, né, aterrar, não está conseguindo trazer para a realidade, está só na sofrência. Ou até a mãe também, o arquétipo da mãe é muito de ai, cuido das plantinhas, cuido dos animais, cuido do meu marido, cuido de todo mundo e não cuido de mim. Então tá precisando voltar aí para sua guerreira, né? Para sua donzela, para sua Artemis também, que é o plexo solar. Qual que é do plexo solar? Plexo solar é a carta da força. Olha só. Como elas são fortes. Eu trago 2 tarôs diferentes para as pessoas perceberem, né? Dá para ver pelo desenho. Mas a carta da força é o plexo solar. Veja, ela tem a habilidade de, com carinho, cuidar de coisas fortes, sem ser agressiva. E é tão inteligente, tão equilibrada que sem olhar, ela consegue, com o poder dela, controlar essas forças da natureza que vêm contra ela e ela sai tranquila. Isso é um plexo solar equilibrado. Olha só. Então, e essa é a Artemis, né? Nas deusas, que é o plexo solar. Sim. Então, é a mulher independente, é a mulher que busca liberdade, é a mulher que tem força de vontade, né? Que acorda e fala, não vou parar. Que são geralmente as pessoas que têm o elemento fogo bem forte, né? Aí na astrologia, a gente vê de outras formas. Os tarôs da Thaili são lindos, assim, é uma terapia só de olhar a carta. E você também trabalha de uma forma intuitiva, né, amiga? Fala um pouquinho aí. Sim, eu uso muito os arquétipos do tarô mesmo e os símbolos que cada carta tem, inclusive a variação de cores de cada carta, para entender o que a pessoa está sentindo ali naquele momento, né? E a respeito dessas 3 que você fala, que tem sempre 3 principais, né? Que a gente os arquétipos principais que a gente está trabalhando naquele dia a dia, tem as 3 cartas também que falam dos principais chakras, vamos dizer assim. Então, os chakras superiores, que vêm depois do umbigo para cima, né? Eles são representados mais pela sacerdotisa, que vem com as coisas mais sublimes, como o pensamento, o sexto sentido, a criatividade, o amor incondicional. Então fica tudo na parte dessa sacerdotisa. Veja, a cor ela é mais azul, mais fria, né?
porque você não tem o sentimento também sexual quando você só tá aqui. Então são coisas mais frias, mais sutis, mais de pensamento. Aí você realmente ancora o meio, que é o umbigo, né, umbilical, que é o plexo solar. O plexo solar é importantíssimo estar equilibrado, porque é quando você tem força suficiente para juntar os chakras que estão em cima, pensando, intuindo, tendo sexto sentido, com os que nos faz sobreviver, ter garra, sentir prazer, comer mais, correr atrás das coisas. Então, esses chakras sozinhos, né, que são os dois de baixo, o sacral, e os de cima, sozinhos, eles não se comunicam. Então, você pode ficar numa fase só pensativa, só com o seu sentido arraigado, só meditando. E daí, como é que você faz para você comer, para você ter uma relação afetiva amorosa saudável, se você só fica aqui, né, nessa É, parte sublime? Então, por isso vem o meio, que é importante, que é o plexo solar, para equilibrar esses, para juntar mesmo todos os chakras, né? E fazer isso com fluidez. E aí ser o você seu vê, centro, né? e aí você vê que a diferença das cores também, né? Veja aqui bem mais frio e aqui mais rosinha, mais amor, né? E até representando, ó, tem comida, tá vendo como tem os símbolos? Tem comida, tem o toque através do Prazeres. prazeres. E aqui, olha que frio, ela sozinha, só entre, né, luz, pensamento, meditação. Então, assim, não conecta, né, se você não tiver um miolo forte que vem Exatamente. através. Olha, por isso aqui nessa carta, juntando todas as cores, ó. Vai do clarinho e vai ficando mais amarelo e termina no vermelho, tá vendo? É o equilíbrio mesmo dos chakras. Exatamente. E é quando a gente começa a entender isso, parece que tira assim um véu do nosso rosto, né? Assim, parece que a gente vai, a gente se É, abre assim para outras possibilidades, porque é aquilo que a gente fala, tudo tem o lado positivo e o negativo. Então, assim, se sim. você ficar muito espiritual, né? Aí a gente vê também os elementos da pessoa, o elemento ar, você ficar muito no pensamento, nas ideias, nananã, você não faz nada com aquilo, você Não frita faz. a sua cabeça, ou você fica só meditando e vira iluminado aqui, que é quase impossível. É, mas não, E não aí, tem força de ação. Você fica sem força é, de ação, você só fica no pensamento. Ah, vou fazer isso, vai ser lindo, vou criar aquilo. O projeto tá todo na sua cabeça, mas tá. Então, quando é que você vai sentar, acordar cedo, ir lá, pôr em prática e tal? Aí tem que ter essa força de base. de terra, aí você Total. concretiza. Daí a Agora, terra, você ó, também vem. não pode ficar só, né? Assim, não que você não pode, você pode, mas aí tem as consequências, né, do desequilíbrio. É, Ficar só nesse instinto de vou fazer, não vou parar quieta, não vou nem raciocinar o que eu tô pensando, eu não vou nem intuir, eu não vou usar meu coração, não vou usar meu é, sexto sentido, eu só vou na ação, vou só na reação, né? E aí isso causa desequilíbrio também, porque sim. você tá agindo por sobrevivência, mas você não tá tá conectado com o seu Elevando, coração. trazendo para o coração, né? Elevando e trazendo para o coração. Tem que ter equilíbrio. Exatamente. E quem também tem só o plexo equilibrado também tem um desequilíbrio, porque geralmente são as pessoas que buscam muita liberdade, muita juventude, muita independência. Aí elas chegam lá com 50 anos e elas falam: Meu Deus, eu não parei, né? Eu não curti a noite, eu sempre estava já pensando no esporte, pensando no que fazer, né? É aquela pessoa que não aprofunda também. A pessoa Isso. tá sempre, é muito curiosa, é muito cheia de energia, mas também não se permite aprofundar, não se permite ver sabe, de curtir, de se entregar para algo. Então são aquelas pessoas que geralmente chega uma hora que elas falam, não tem um relacionamento, não tem uma É, conexão com ninguém, porque ela tá sempre na atividade. Geralmente as pessoas que ligam muito para corpo também, é, o plexo solar, ele mostra muito isso, muito os atletas, né? Então, assim, às vezes eles estão só reagindo aqui ao mental, né? E o plexo solar. E aí ela nos permite desfrutar uma comida, uma boa companhia, uma noite de dança, ou uma é, conexão de verdade com alguém. Geralmente é uma coisa meio superficial. é.
Então, é interessante fazer essa análise e aí e também bate tudo com a astrologia, porque tem a ver com os signos, né? Os elementos de fogo, de ar, de Sim. terra, de água. E no mapa fica muito claro isso, que a gente vai buscar no outro o que falta em nós, os elementos que a gente não tem em nós. É, Então, a pessoa que tem muita água, que é muito profunda, ela tem medo de profundidade, ela tem medo de mergulhar, ela tem medo de oceano, ela tem medo de pântano, de água escura, porque ela já é muito profunda, ela não consegue nem lidar com as emoções dela. Então, assim, é muito incrível quando você tem esse autoconhecimento, essas ferramentas, porque é muito claro também como você se atrai no relacionamento e é que a pessoa usa, né? As pessoas que têm mais essa noção, ela vai usar essa sua fraqueza, às vezes, num relacionamento tóxico, se você for muito mãe, se você for muito esposa ali, aceita o arquétipo da esposa. Às vezes aceita tudo para manter o arquétipo da esposa, para ter o status da esposa. E aí, o que acontece? Fica faltando a intuição, fica faltando a mulher guerreira, a mulher selvagem. Fica lá é. reprimida. Essa mulher casou muito cedo e ela decidiu ser a esposa. Vai chegar uma hora, provavelmente nos retornos de Saturno dela, que é a hora da crise existencial, ou na menstruação, na TPM, que vai vir uma guerreira, uma mulher selvagem, e vai falar pra ela: minha filha, vai dançar, deixa o cabelo crescer, faz uma Vou pôr revolução uma aí, vai saia raspar a mais curta. cabeça, ou raspa a cabeça e vai pra Índia, sei lá. Porque ela tá vivendo muito aquele padrão engessado, né? E chega uma hora que vem uma força de dentro e fala: tchau, chega. É, é. Né? Bom, em falar em tchau, chega, a gente já está chegando ao final da nossa live. Alguém tem alguma pergunta pra gente encerrar aqui? Se não, também pode mandar lá no Telegram. Eu acho que o nosso grupo tá habilitado também Tá. para É, trocas. A só gente vai lembrando, enviar. se vocês entrarem na bio do Aquarianade e clicar lá, vocês conseguem achar Aquarium Tribe, que é o nosso grupo no Telegram. Toda vez ao final da live, ou a gente tira uma carta, ou a gente manda um reiki coletivo, informações extras sobre o que a gente disse aqui. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma tiragem rapidinha de tarô para saber a base, o chakra básico de vocês, mulheres, nesse Lá do momento. grupo. Lá no grupo, vai ser lá no grupo. E a sombra e a luz disso para ver se equilibra em vocês. É claro que vai ser um exemplo mais abrangente, não pessoal, porque eu vou captar a energia de quem está lá no grupo, de quem vai ver essa tiragem, né? Mas em termos gerais vai servir para todas. E eu também vou mandar algumas afirmações dos chakras pra gente Isso, até perceber quais a gente tá com mais resistência de fazer, né? De afirmar. Geralmente são os chakras que a gente não tá trabalhando muito. exato. Parabéns, obrigada. Gente, Obrigada. obrigada pelo suporte de todas vocês. Lembrando que nossas lives são sempre nesse horário, 8h30 aqui na Austrália, 8h30 da manhã, na quinta-feira, e é quarta-feira às 9h30 ou 7h30 do Não, Brasil? 7h30 no Brasil, 7h30 no Brasil. 7h30 da noite no Semana que vem é Brasil. a última, né? Até. Ah, é. Semana que vem a gente vai ter a última do ano, porque a gente vai, né, também usar um pouco esse arquétipo de se divertir um pouquinho nas férias, nas festas. Da Afrodite, vamos colher os Exato, frutos. exato. Vamos desfrutar, Mas vamos se com entregar aos dignidade. prazeres. Exatamente. Mas com As taurina dignidade, sem. pira, né? As taurina pira. Estando com pessoas que a gente quer estar também, né? Não se Com forçando a certeza. nada. Não, Então, com certeza. E daí a gente começa o ano que vem de novo, tá dando muito certo, as pessoas estão gostando, então a gente vai avisando vocês. Segue a gente aí pelo Aquarianade, que a e gente vai manda sempre também avisando. essa live que vai ficar salva aqui, manda para quem tiver aí presa nesses arquétipos aí, não tá entendendo. Tá precisando Isso. acordar, tá precisando reconhecer tudo isso. Manda para as outras pessoas, marca aqui também, por favor. Isso. Tá bom, meninas? Muito obrigada mais uma vez a todas vocês e a gente se vê na próxima semana. Sim. Beijo. Tchau!